Você já percebeu que tanto Nietzsche quanto Jesus parecem odiar máscaras? Hoje eu vou te mostrar onde esses dois nomes, que tantos colocam em lados opostos, se encostam, e por que esse encontro pode desafiar aquilo que você considera mais íntimo, suas crenças, seus valores e sua própria identidade. Essa não é uma comparação para facilitar respostas, é um convite ao desconforto fértil. Nietzsche escreve o anticristo como um ataque à moral cristã institucional. Jesus, nos evangelhos, vira mesas no templo e denuncia a hipocrisia dos religiosos de sua época. Ambos, de jeitos diferentes, quebram estruturas que anestesiam a alma. Mas há um risco aqui. Aproximar demais pode gerar confusão, e manter distante demais impede a escuta. O que faremos neste vídeo é caminhar na borda, ali onde fé e filosofia se olham, ora com ternura, ora com tensão. E então a pergunta: é possível que o profeta do amor e o filósofo do martelo compartilhem uma mesma dor ou uma mesma esperança? Você já se sentiu preso entre dois mundos? Um que exige fé cega, outro que exige razão absoluta. Entre o dogma e o ceticismo, há espaço para perguntar sem se perder, para duvidar sem cinismo, para crer sem se submeter. Se você seguir até o final, não prometo soluções fáceis, mas prometo um espelho, um espaço para ver o que acontece quando luz e sombra se cruzam. E talvez, só talvez, você se reconheça em Nietzsche sem perder Jesus, ou vice-versa. Para começarmos com clareza e honestidade, é preciso saber quem fala e onde pisa. Vamos olhar diretamente para os textos, para que o diálogo aconteça sem ruído. Se essa tensão também mora em você, me acompanhe até o fim. E ao final me diga, qual das vozes te incomoda mais e por quê? Antes de qualquer comparação, é preciso ouvir cada voz no seu próprio tom. Afinal, não se constrói um diálogo verdadeiro quando se parte de caricaturas. Vamos respirar fundo e olhar diretamente para as fontes. Friedrich Nietzsche, filósofo alemão do século XIX, nasce em meio a uma Europa marcada por crises de fé e transformações radicais. Sua escrita é afiada, poética, por vezes cruel. Em O Anticristo, ele declara guerra ao que chama de cristianismo degenerado. Não a figura de Jesus em si, mas aquilo que foi feito com seu nome. Em A Gaia Ciência, especialmente no aforismo 341, Nietzsche propõe o eterno retorno, uma pergunta brutal sobre a nossa relação com a vida. Em Assim Falou Zaratustra, narra o caminho espiritual de um homem que desce da montanha para anunciar a necessidade de uma nova humanidade. Do outro lado, ou talvez em outro plano, está Jesus de Nazaré, homem judeu, camponês, místico, profeta. Não deixou nada escrito, mas deixou gestos, palavras, silêncios que foram registrados nos evangelhos. Em especial no Sermão da Montanha, Mateus 5:7, encontramos a espinha dorsal de sua ética: os puros de coração, os que choram, os misericordiosos. Em João 10:10 ele afirma: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nietzsche escreve com martelos. Jesus ensina com parábolas, mas ambos incomodam os satisfeitos, os acomodados, os que fazem do poder um altar. Talvez você já tenha ouvido falar dos dois, mas sempre como símbolos, rótulos, lados opostos de um debate. O filósofo rebelde, o profeta crucificado. Mas, e se ambos estivessem apontando para um mesmo abismo, com linguagens diferentes, e se no fundo estivessem tentando curar a mesma ferida humana, o vazio, a dissimulação, o medo de viver com verdade? Agora que ouvimos as vozes em seus próprios registros, podemos começar a procurar onde, entre os ecos e os gritos, existe diálogo possível, e onde mora o confronto inevitável. Agora que ouvimos os ecos de Nietzsche e Jesus em seus próprios registros, resta uma pergunta essencial. Como construir uma ponte entre dois mundos que parecem intransponíveis? Não faremos isso com simplificações. O caminho que traçamos aqui
será como um mapa feito de tensão, não de respostas prontas. 3 trilhas irão guiar nossa travessia: verdade viva versus dogma, onde ambos denunciam a rigidez, mas por motivos distintos. Afirmação da vida versus niilismo, onde um convida ao salto, o outro ao abraço da queda. Transformação interior, seja pela metanoia, seja pela transvaloração. 2 nomes para uma mudança radical da alma. Mas atenção, essas trilhas não correm paralelas. Elas se cruzam, se afastam, se chocam, e é nesses choques que o ouro emerge. Pequeno vocabulário para a jornada niilismo. Não é apenas descrença, mas uma erosão silenciosa do sentido. É o vazio que corrói por dentro, até que tudo pareça indiferente. Transvaloração, Nietzsche. Revisar os valores herdados, não aceitá-los como eternos, mas perguntar: de onde vieram? Quem se beneficia com eles? Metanoia, Jesus e depois Paulo. Uma mudança de mente, não só de comportamento. Um revirar profundo da direção da alma. Quantas vezes você sentiu que o que acreditava não te sustentava mais, mas ainda assim não sabia o que colocar no lugar? E se o niilismo moderno não for só perda de fé, mas fome de verdade viva? Vamos então caminhar pela primeira trilha, a verdade viva contra os palácios do dogma e da aparência. Aqui, tanto Jesus quanto Nietzsche se tornaram incômodos, não por negar o sagrado, mas por expô-lo despido. Há algo que une Jesus e Nietzsche desde o primeiro olhar: a recusa das aparências como substituto da verdade. Nietzsche denuncia os moralistas como representantes da vida, não como viventes. Em Genealogia da Moral, ele descreve uma moral construída não por grandeza, mas por ressentimento disfarçado de virtude. Ele chama isso de moral de rebanho, aquela que se protege da dor não pela coragem, mas pelo conformismo, pela negação da potência de ser. Jesus, nos evangelhos, também não poupa palavras. Em Mateus 23, ele lança os famosos "Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas", não por causa da lei, mas pela distorção dela. Por fora, aparência de santidade, por dentro, ausência de compaixão. E no Sermão da Montanha o aviso é claro: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai em secreto. Um chamado à intimidade real com o sagrado, longe da performance pública. Ambos, à sua maneira, detestam o teatro da virtude. Essa dissonância entre o que mostramos e o que sentimos tem um nome técnico: dissonância cognitiva. É o ruído mental gerado quando nossas ações não estão alinhadas com aquilo que realmente cremos ou desejamos. Viver mascarado pode até gerar aceitação social, mas consome energia psíquica, esgota, adoece. Você já se pegou elogiando alguém que te causa inveja, fingindo estar bem quando o peito era um labirinto? Quantas vezes nossa espiritualidade, ou nossa ética vira um papel decorado e não uma chama acesa? Torna-te quem tu és. A boca fala do que está cheio o coração. 2 avisos, uma direção. Seja inteiro, ou serás ruído. Mas então, se ambos detestam a falsidade, o que propõem no lugar? O que é uma vida autêntica para Jesus? O que é uma existência verdadeira para Nietzsche? Na próxima trilha, encontramos uma das convergências mais fortes e mais desconfortáveis: o sim radical à vida. No centro do pensamento de ambos, por caminhos distintos, há uma proposta corajosa: afirmar a vida por inteiro. Jesus, no Evangelho de João, diz: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Esse abundância não se refere à riqueza ou conforto. É uma vida cheia de presença, de sentido, de entrega. Uma vida que sabe sofrer sem perder o amor, que não recua diante da cruz porque conhece a ressurreição. Nietzsche, por outro lado, propõe o conceito do amor fati, o amor ao destino. Não suportar a vida, nem aceitá-la com resignação, mas amá-la inteira, com tudo o que ela contém. Minha fórmula para a grandeza do homem é amor fati,
Que ele não queira nada diferente, nem no passado, nem no futuro, nem por toda a eternidade. O que aproxima os dois aqui é o chamado a um sim radical. Um sim que não elimina a dor, mas a integra. Um sim que não promete facilidade, mas profundidade. Um sim que exige coragem, não só para viver, mas para permanecer. Na logoterapia de Viktor Frankl, aprendemos que o sofrimento, quando encontra sentido, deixa de ser apenas dor. Ele se transforma em caminho. E o eterno retorno de Nietzsche é esse teste. Você aceitaria viver esta mesma vida, com todos os detalhes, eternamente? Não como punição, mas como medida do quanto você realmente está presente no que vive. Você ama sua vida, ou apenas suporta os dias? O que em sua rotina você deseja repetir e o que deseja esquecer? E mais, o que mudaria se você aceitasse que nada foi por acaso e que o sentido talvez esteja exatamente no que você queria apagar? Jesus chama isso de confiança, o abandono confiante nas mãos do Pai. Nietzsche chama de grandeza, viver como criador, não como vítima. Ambos, no fundo, pedem inteireza, mas há um inimigo dessa inteireza, o ídolo, a fuga disfarçada de fé ou virtude. É sobre isso que trata o próximo capítulo. Nietzsche e Jesus não partilham da mesma fé, mas partilham da mesma inquietação diante dos ídolos que a humanidade fabrica, ídolos de pedra, de ouro ou de ego. Jesus é incisivo. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aqui, riqueza não é condenada por si. O problema é quando ela se torna um fim em si mesma, um escudo contra o vazio, um altar particular, onde se sacrifica o próximo em troca de status, conforto ou poder. Nietzsche também vê com desconfiança os sistemas que, em nome da virtude, ocultam vontade de dominação. Para ele, grande parte da moral ocidental, especialmente a cristã institucional, é ressentida, pois nega o impulso criador e vive da negação do outro. O homem nobre cria os valores, o homem ressentido apenas reage. A crítica aqui converge. Quando o poder se disfarça de virtude, quando o ouro se veste de espiritualidade, quando a necessidade de controle se disfarça de fé, o que resta é um teatro do sagrado, vazio de presença. Na tradição cristã primitiva, surge o conceito de kenosis, o esvaziamento de si. Filipenses 2, 5, 11. Jesus, embora sendo Deus, se esvazia de seu status para assumir a condição de servo. Não é sobre rejeitar o poder, é sobre transfigurá-lo, deixar que ele seja canal e não trono. O desejo por poder, quando não é compreendido, se infiltra em nossas relações mais íntimas. Queremos vencer discussões, ter razão, dominar afetivamente. Mas isso revela fragilidade emocional, e não força. Como diz a psiquiatra Clarissa Pinkola Estés, os fracos se vingam, os fortes perdoam. Os sábios ignoram. Qual é o seu verdadeiro Deus? Você busca espiritualidade ou segurança disfarçada de fé? O que você faria ou deixaria de fazer se não estivesse preso à ideia de status, conquista ou controle? A espiritualidade profunda, seja filosófica ou mística, começa onde o orgulho termina. E isso nos leva ao próximo ponto, a busca pela interioridade autêntica, onde o quarto secreto de Jesus e o aforismo de Nietzsche sussurram a mesma verdade. Torna-te quem tu és. Num mundo viciado em performance, onde tudo é exposto, postado, validado, tanto Jesus quanto Nietzsche parecem propor o oposto. Retira-te, desce ao fundo, fala contigo, cala, e só depois retorna. Nietzsche, no aforismo 270 de A Gaia Ciência, escreve: torna-te quem tu és. Uma frase simples e vertiginosa, porque ela exige que se descubra primeiro quem se é, sob os escombros daquilo que o mundo espera. Tornar-se quem se é significa perder várias versões de si no caminho. Jesus, no Sermão da Montanha, convida à interioridade radical. Quando orares, entra no teu quarto,
fecha a porta e ora a teu pai em secreto. Esse quarto, mais do que espaço físico, é o espaço não performático da alma. É onde a fé deixa de ser espetáculo e volta a ser encontro. Aqui os dois se tocam de forma inesperada. Jesus desmascara a religiosidade exibicionista. Nietzsche desmascara a moral reativa. Ambos apontam para a necessidade de recolhimento como purificação. Carl Jung diria que o encontro com o si mesmo só acontece após a travessia da sombra, ou seja, de tudo aquilo que negamos em nós. Para ser verdadeiro, é preciso primeiro deixar de agradar. Para ser inteiro, é preciso antes suportar estar só. Quando foi a última vez que você se sentou em silêncio, sem celular, sem distração, sem papel a cumprir, apenas para ouvir seus próprios pensamentos? Quem é você quando ninguém está olhando? A solidão é a morada da verdade. E talvez seja isso que tanto Jesus quanto Nietzsche entendem. Sem silêncio não há revelação. Sem solitude não há conversão. Mas nem todo silêncio é pacífico. E nem toda solidão é cura. Há silêncios que escondem máscaras e há dores que vestem piedade. No próximo capítulo vamos falar da compaixão e da desconfiança que Nietzsche tem dela. Nietzsche escreve com martelos. Jesus fala por parábolas. Mas o que isso significa, de verdade? Significa que nenhum dos dois está interessado em explicar o mundo por completo. Ambos querem despertar, sacudir, quebrar o ritmo da mente adormecida. Não informar, mas transformar. Aforismo: o raio que rasga o céu. O aforismo nietzschiano é como um relâmpago. Ilumina tudo por um segundo e depois deixa o escuro ainda mais escuro. É uma forma de pensamento cortante, breve, muitas vezes enigmática. O que não me mata, me fortalece. Quem combate monstros deve cuidar para que não se torne um deles. Essas frases são armadilhas. Elas exigem reflexão ativa. Não são receitas. São labirintos curtos, com saída invisível. Parábola: o véu que revela. Jesus, por sua vez, ensina com parábolas. Histórias simples, quase infantis, e por isso mesmo misteriosas. O reino dos céus é como um grão de mostarda. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. A parábola não impõe, convida. Ela caminha com o ouvinte e espera que ele próprio cruze a linha do entendimento. É metáfora viva, onde o céu e a terra se tocam por um instante. Na literatura mística e filosófica, forma e conteúdo são inseparáveis. Kafka escreve parábolas silenciosas para mostrar que o sentido escapa. Heráclito, antes de ambos, já escrevia como aforista: o caminho para cima e para baixo é o mesmo. Frases que resistem ao esquecimento porque não se esgotam. Em que linguagem você está habituado a ser tocado? Você espera que a verdade venha como manual? Ou consegue reconhecer a profundidade num sussurro, numa história curta, numa frase que ecoa por dias? Jesus falava com histórias. Nietzsche escrevia com lâminas. Mas ambos sabiam: o espírito só desperta quando a linguagem sangra. E despertar dói. Na próxima etapa, vamos ver como tanto Jesus quanto Nietzsche enxergam o caminho do crescimento como algo estreito, exigente, mas absolutamente transformador. Transformar-se dói. Seja na linguagem de Jesus ou na de Nietzsche, não há crescimento verdadeiro sem ruptura. Ambos falam de um caminho que exige desapego, atravessamento e renascimento. E ambos, mesmo com trajetórias distintas, descrevem esse caminho em 3 estágios. Larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ela. Mas estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos a encontram. Esse caminho estreito não é elitismo espiritual, é um alerta. Poucos o percorrem não porque Deus seleciona, mas porque a alma resiste à rendição. Jesus não promete conforto, ele oferece transformação, e ela exige desaprender, perdoar, recomeçar, cair, levantar, em silêncio. Em Assim Falou Zaratustra,
Nietzsche descreve 3 formas pelas quais o espírito se transforma. O camelo, aquele que carrega, obedece, aceita os pesos impostos pela cultura, tradição, culpa, moral. O leão, aquele que se rebela, ruge, destrói os deves herdados, rompe com a autoridade externa. A criança, símbolo da criação, do novo começo, da leveza. Não nega o passado, mas já não é governado por ele. Criar novos valores é o poder do espírito transformado em criança. A criança representa o estado de alma reconciliada com o jogo da vida. Ela brinca com o mundo, mas não se ilude. Cria, mas não se prende. Vive, mas não controla. Jung diria que a verdadeira individuação exige passar pelo camelo, enfrentar o leão e, se for possível, recuperar o estado criativo da criança interior. São fases do ego, da sombra e da integração. Na clínica vemos isso como ruptura de padrões automáticos. Pessoas que suportaram demais depois explodiram e só depois se encontraram. Você se reconhece em qual dessas fases? Ainda carrega o que não é seu? Está no meio da rebelião contra aquilo que te moldou? Ou já sente que está criando um caminho novo, mais seu, mais leve, mais vivo? Jesus e Nietzsche, aqui, não discordam. Ambos sabem que o verdadeiro nascimento não acontece sem dor, e que para nascer de novo é preciso morrer em silêncio, muitas vezes para o velho eu. Mas há um risco nessa travessia: confundir compaixão com fraqueza. E é esse risco que Nietzsche aponta com desconfiança, enquanto Jesus o eleva como virtude. No próximo capítulo vamos visitar essa tensão, a piedade que cura e a que adoece. A compaixão pode salvar, mas nas mãos erradas também pode adoecer. Para Jesus, a compaixão é centro da experiência espiritual. Ela aparece não como piedade passiva, mas como movimento ativo. Viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Sejam misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. A compaixão aqui é gesto, presença, toque, escuta. Ela aproxima o divino do humano. E mais, ela é condição para herdar o reino. Mateus 25. Estive com fome, e me destes de comer. Nietzsche, por outro lado, desconfia da piedade. Para ele, ela pode ser uma forma de encobrimento. A compaixão no cristianismo é a prática da fraqueza, o adiamento da seleção natural. Mas atenção, Nietzsche não despreza o cuidado. Ele critica a compaixão como sistema moral, quando ela anula a autonomia do outro, o prende na vitimização e perpetua o ressentimento. Onde está o ponto de tensão? Jesus cura para libertar. Nietzsche vê a cura como anestesia social. Jesus acolhe o fraco com esperança. Nietzsche teme que isso valorize a fraqueza como destino. Ambos estão preocupados com a vida autêntica. O que os separa é o modo de restaurar essa vida. A psicologia contemporânea reconhece isso. Ajuda mal dosada gera codependência. Compaixão verdadeira exige limite e escuta ativa, não salvamento. A compaixão madura não invade. Ela acompanha sem controlar. Cura, mas não infantiliza. Como disse Brené Brown, empatia é encontrar-se no lugar do outro, não para consertá-lo, mas para estar com ele enquanto ele se encontra. Você já ajudou alguém ao ponto de se anular? Ou já se apoiou tanto em alguém a ponto de perder o movimento próprio? Você sente compaixão ou precisa ser necessário? Nietzsche nos avisa: cuidado com a piedade que paralisa. Jesus nos ensina que a verdadeira compaixão desamarra e liberta. No fundo, ambos estão interessados na mesma coisa: transformar o ser humano. Mas como essa transformação acontece? Por dentro? De cima para baixo? Por negação? Por criação? No próximo capítulo, veremos como Jesus e Nietzsche falam da reescrita da alma, pela metanoia e pela transvaloração. Toda transformação autêntica exige uma ruptura com o que parecia inquestionável. Nietzsche e Jesus não querem apenas consolar. Eles querem reordenar os afetos,
inverter as certezas, desinstalar o ego. Mas fazem isso por caminhos distintos. Em A Genealogia da Moral, Nietzsche nos convida a investigar de onde vieram os valores que obedecemos sem pensar. Ele denuncia a inversão feita pelo cristianismo primitivo. Antes, força, saúde e nobreza eram celebradas. Depois passaram a ser vistas como pecado. O fraco se tornou bom e o forte, mau. Para Nietzsche, é preciso uma transvaloração radical. Precisamos de uma crítica dos valores morais, e isso exige saber suas origens. Quem os criou, em que condições, com que intenção. Esse processo não é racional apenas. É afetivo, instintivo, existencial. É o grito do leão do capítulo anterior, se transformando em nova linguagem. Jesus, por sua vez, convoca a metanoia, palavra grega traduzida como arrependimento, mas que significa mudança de mente, coração e direção. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Essa mudança não é sobre culpa, é sobre acordar, perceber que se viveu anestesiado no automático e então virar-se. Metanoia é o movimento de quem viu a luz e já não pode viver como antes. Como escreveu Paulo, não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Nietzsche quer criar novos valores, Jesus quer purificar os antigos. Nietzsche rompe, Jesus ressignifica. Mas ambos falam àqueles que já perceberam que algo está errado, dentro e não apenas fora. Quantas vezes repetimos frases como "isso sempre foi assim" ou "é o que todo mundo faz"? Quantas decisões tomamos baseadas em valores herdados, mas nunca examinados? Quantas vezes nossa espiritualidade virou rotina vazia ou nossa liberdade virou auto-engano? A transformação real começa quando você pergunta: por que acredito no que acredito? Esse valor ainda me serve? Ou me aprisiona? Jesus convida à conversão do coração. Nietzsche, a criação da própria lei. Ambos, no fundo, estão dizendo: você não precisa continuar sendo quem o mundo te ensinou a ser. Mas nenhuma mudança é isenta de dor. E muitos de nossos sofrimentos mais profundos nascem exatamente nesse lugar, entre o velho que morre e o novo que ainda não nasceu. No próximo capítulo, vamos mergulhar no sofrimento e no poder que ele carrega para gerar sentido. O sofrimento é uma experiência universal, mas o modo como o encaramos define o que ele se torna: trauma congelado ou transformação criativa. Nietzsche não romantiza a dor, mas também não a rejeita. Para ele, a dor é inevitável. O que importa é o que fazemos com ela. O que não me mata, me fortalece. Temos a arte para não morrer da verdade. A dor pode ser o abismo ou o impulso. Nietzsche propõe que o artista da própria vida é aquele que transforma sua angústia em linguagem, sua fraqueza em força, sua queda em dança. Já para Jesus, a dor é mistério redentor. Ele não a busca, mas também não a evita. No Gólgota, não há fuga, há entrega. E dessa entrega nasce o que a teologia chama de kenosis, o esvaziamento voluntário de si. Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade. O sofrimento em Jesus é o útero da ressurreição, não glorificado por si, mas atravessado com consciência e fé. O psiquiatra Viktor Frankl, sobrevivente de Auschwitz, ecoa os dois. Quando encontramos sentido no sofrimento, ele deixa de ser apenas sofrimento. Frankl dizia que o ser humano pode perder tudo, exceto a liberdade de escolher como reagir à dor. Essa liberdade é onde o espírito resiste e se refaz. Talvez você não tenha escolhido a perda, a falência, a solidão. Mas diante disso, ainda existe uma escolha. Como transformar essa dor? Em peso ou em portal? Nietzsche transforma a ferida em pensamento. Jesus transforma a cruz em caminho. Ambos não evitam o sofrimento, o atravessam e convidam você a não desperdiçá-lo. Rainer Maria Rilke, poeta que flertou com a filosofia e o misticismo, escreveu: a beleza é o início do terror que ainda podemos suportar.
porque a dor, quando olhada de frente, revela a profundidade da alma. Mas o que sustenta essa travessia? Que força permite seguir sem se endurecer? No próximo capítulo, vamos explorar como Nietzsche e Jesus compreendem a ética da potência e a ética da entrega. Dois modos de se mover pelo mundo com presença e verdade. No coração da filosofia de Nietzsche está o conceito de vontade de potência, Wille zur Macht. Para ele, viver plenamente é expandir-se, criar, ultrapassar limites. A existência autêntica é aquela que não se submete a valores herdados, mas cria os próprios. O homem é algo que deve ser superado. Nietzsche não prega a dominação sobre o outro, mas sim a superação de si mesmo, do eu domesticado, culpado, ressentido. A verdadeira potência, para ele, é aquela que não precisa esmagar. Ela cria novos mundos. Jesus, por outro lado, subverte o conceito tradicional de poder. Quem quiser ser o maior entre vocês, seja aquele que serve. A entrega aqui não é fraqueza, é força voluntária que se faz canal. Jesus não se rende por impotência, ele se doa por consciência, lava os pés dos discípulos, anda com os rejeitados, morre perdoando. Ambos falam de força, mas em registros diferentes. Nietzsche rejeita o poder que se disfarça de virtude para esconder fraqueza. Jesus revela o poder escondido na vulnerabilidade autêntica. Na tradição cristã, esse movimento recebe o nome de kenosis, o esvaziar-se do próprio status para que o amor flua sem resistência. Na filosofia nietzschiana, o ideal é o Übermensch, aquele que não precisa de regras externas, pois vive em coerência com sua própria criação de sentido. Duas éticas que se enfrentam e talvez se completem. Jesus diz: minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Nietzsche responde: o que é bom? Tudo que eleva o sentimento de poder. Será possível que ambas estejam, na verdade, questionando a falsa força, aquela que controla por medo, que subjuga por insegurança? O que você considera força? Ter razão? Controlar? Nunca demonstrar fraqueza? Ou seria força continuar amando mesmo depois da queda? Criar quando tudo convida ao silêncio? Pedir perdão antes que o orgulho fale mais alto? Nietzsche e Jesus, aqui, propõem uma redefinição profunda do que é ser forte de verdade. E talvez seja nesse ponto que os dois mais se aproximam, sem jamais se encontrar. Na próxima e penúltima etapa, voltamos os olhos para isso. Até onde essa comparação pode nos levar e onde ela deve parar? Até aqui, exploramos aproximações surpreendentes entre Nietzsche e Jesus. E de fato elas existem. Ambos denunciam hipocrisias. Ambos rejeitam as aparências vazias. Ambos exigem coragem radical diante da vida. Mas seria desonesto, e até perigoso, forçar uma convergência onde há, na verdade, ruptura estrutural. Nietzsche não é só um crítico da religião. Em O Anticristo, Nietzsche não apenas rejeita o cristianismo, ele o responsabiliza pela inversão dos valores da vida. Para ele, a compaixão cristã perpetua a fraqueza. A moral do perdão afasta a justiça natural. O cristianismo é uma metafísica de carrascos. Seu problema não é só com instituições. É com a própria estrutura de fé baseada em negação da vida, pecado, culpa, redenção. Tudo isso, para Nietzsche, são construções que castram o ser humano de sua potência criadora. Já Jesus não veio abolir a religião, mas despertá-la de dentro. Sua mensagem é espiritual, sim, mas profundamente enraizada no amor, na esperança, na promessa de reconciliação com Deus e com o outro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nietzsche, por outro lado, diria: você deve criar o seu próprio caminho. Ponto essencial: a imagem do ser humano. Para Jesus, o ser humano é imagem e semelhança de Deus, chamado à comunhão. Para Nietzsche, o homem é algo a ser superado, chamado à criação solitária de sentido. Ambos enxergam o ser humano como um vir a ser,
mas caminham em direções metafísicas opostas. Um aponta para o alto, transcendência. O outro aponta para dentro, imanência criadora. Por que isso importa? Porque em tempos de confusão espiritual e ideológica, é tentador misturar tudo, num sincretismo que parece profundo, mas que esvazia cada perspectiva de sua força original. Reconhecer os limites desse paralelo é um ato de respeito, não para anular o encontro, mas para manter a integridade de cada voz. Jesus e Nietzsche não concordariam em tudo, e justamente por isso nos oferecem um confronto que amadurece. E agora, na reta final da nossa jornada, voltamos ao centro. A pergunta permanece, mas talvez agora tenha se transformado. O que de fato Jesus e Nietzsche compartilham? E o que cada um nos pede? Se Nietzsche e Jesus sentassem frente a frente, talvez não trocassem afagos, mas talvez também não se negassem o olhar. O filósofo do martelo e o mestre da cruz parecem habitar extremos, mas em suas obras há passagens secretas, brechas de silêncio, onde algo inesperado acontece. Ambos dizem não à mentira, ambos expõem o vazio das aparências, ambos chamam o ser humano à inteireza. Nietzsche quer que você crie seu próprio caminho e pague o preço por ele. Jesus quer que você confie no caminho e esteja disposto a perder tudo por ele. E ainda assim, há encontros, onde talvez concordassem. Na crítica à hipocrisia, ambos preferem o pecador sincero ao justo falso. Na busca por autenticidade, não para agradar a Deus ou ao mundo, mas para viver em coerência. Na recusa da anestesia espiritual, Jesus, ao expulsar os vendilhões do templo. Nietzsche, ao zombar da fé domesticada. Na exigência de coragem, porque a verdade não é um conforto, é um chamado. A verdade vos libertará. Torna-te quem tu és. Em diferentes chaves, ambos apontam para o mesmo gesto. Uma alma que se levanta, um coração que assume sua forma, um ser que desperta. Mas a decisão é sua. Este vídeo não oferece síntese confortável, não iguala o que é desigual, mas oferece uma pergunta, talvez a mesma que moveu os dois. E você? O que vai fazer com sua vida? Não como quem exige, mas como quem estende a mão. Você chegou até aqui, ouviu Nietzsche e Jesus conversando, mesmo que em silêncio. Sentiu o desconforto, as semelhanças inesperadas, as diferenças irreconciliáveis, e talvez algo tenha se movido aí dentro. Este vídeo não foi feito para responder, foi feito para acender. Como um fósforo no escuro, esperando que você decida se acende uma vela ou deixa apagar. O que fazer com isso? Não vou te propor um plano de ação, nem uma lista de tarefas espirituais. Mas deixo 3 perguntas, sementes para seus próprios passos. Quais valores você repete, mas nunca questionou? O que em você ainda é máscara? E o que já se tornou verdade viva? Qual dor você está carregando que pode, talvez, virar sentido? Responda no seu tempo, mas não deixe essas perguntas caírem no esquecimento. Se algo aqui te provocou, compartilhe nos comentários. Em que parte você sentiu identificação? Onde surgiu o incômodo? Você acha que Nietzsche e Jesus realmente teriam algo a dizer um ao outro? E se você quiser mais vídeos assim, onde filosofia, espiritualidade e psicologia se encontram sem se anular, já sabe, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem ama pensar profundamente. Afinal, entre o martelo e a cruz, talvez esteja o espaço onde sua alma começa a falar.